Olá! Hoje cabe a nós estudarmos o capítulo 20 de Êxodo. É um capítulo muito importante porque nele está contido as 10 palavras ou os 10 mandamentos. Você já leu os 10 mandamentos? Vamos reler eles juntos hoje e analisar pontos importantes desse tema. O primeiro deles é que os 5 primeiros mandamentos têm um aspecto interessante que eu não sei se você já havia notado. Todos os 5 primeiros mandamentos, eles contêm uma explicação adicional do porquê o povo deveria guardar esses mandamentos. Vamos analisar cada um desses porquês? O primeiro mandamento, o porquê vem antes. Está aí no verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, não tenha outros deuses diante de mim. Olha que interessante. O segundo mandamento também tem um porquê. Vocês não devem fazer imagem de escultura nem adorá-las, porque no verso 5 está escrito: porque eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O terceiro mandamento, não tome o nome do seu Deus em vão, também tem um porquê, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. O quarto mandamento, o mandamento do sábado, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Porque Deus é o Criador. O quinto mandamento: honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus te dá. Mas por que será que esses 5 mandamentos têm esse porquê, essa explicação adicional? Alguém certa vez já disse que esses 5 mandamentos se referem à autoridade. Então, como se referem à autoridade, essa autoridade precisa estar embasada em alguma coisa. Por isso que esses mandamentos, cada um deles tem um porquê, um para quê. E aí, segundo ponto de destaque, gostaria de me demorar um pouco mais no maior dos mandamentos. Se você analisar, qual é o maior dos mandamentos? Em relação a tamanho mesmo. E por que não, talvez em importância, eu não sei, mas não é esse ponto que eu quero julgar nesse momento. Mas a Bíblia demanda mais tempo para tratar do quarto mandamento do que todos os outros. É claro que o segundo mandamento também é um mandamento longo, mas o quarto é maior do que ele também. Por que será? Vamos então destacar que ele começa de uma forma diferente. Ele começa com um lembre-se. Por quê? Porque o seu povo estava se esquecendo. E hoje em dia ainda muitas pessoas ainda se esquecem. E um outro ponto é que o nome sábado, Shabá em hebraico, ele significa literalmente descanso, repouso. Hoje nós nos confundimos porque o dia da semana também, o 7º dia da semana, também é chamado de sábado no português. Mas em outras línguas não é assim. Mas o Shabá, sábado, que está traduzido aqui na Bíblia, ele significa descanso, repouso. Então está claro que nós devemos fazer. E o mandamento também deixa claro que é o 7º dia, que é o dia de sábado, que é o dia de repouso, o dia de descanso. E aí, por que nós devemos descansar? Porque Deus é o Criador. E Deus abençoou o dia de sábado. E Deus santificou esse dia. Deus tornou esse dia separado, santo. Não fomos nós, seres humanos, que o fizemos isso. Foi o próprio Deus. Então nós não temos o direito de tirar a santidade desse dia. O terceiro ponto de destaque na leitura desse capítulo, já deixando
um pouco o assunto dos 10 mandamentos, é que ao Deus falar esses mandamentos de forma audível e visível ao povo, o povo tremeu de medo e ficou de longe. Ele não ousou se aproximar de Deus. É essa reação que nós, seres pecadores, temos em relação a um Deus santo. Nós temos medo. Só que o povo, ele tomou uma atitude. Ele falou: Moisés, não queremos mais ouvir o Senhor, senão a gente vai morrer. Você seja o nosso mediador entre Deus e nós. Muitas vezes, nós também queremos colocar homens como mediadores. Fulano, ore por mim. Cicrano, peça ao Senhor isso. Não, Paulo diz que Deus tem um só mediador entre Deus e os homens, e nós temos livre acesso ao santuário de Deus. Vamos nos achegar confiantemente ao trono da graça e suplicar a Deus. Vamos ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus. É isso que Ele quer ter da gente. Mas aí então Moisés, ele diz o motivo que Deus fez toda essa grandeza, essa glória, trovões, voz de trombeta, fogo, para que o povo o temesse, para que o povo tivesse reverências perante Deus e para que o povo, com isso, não pecasse, para que o povo pensasse duas vezes em cometer um erro, porque Deus é um Deus que merece respeito. Ele é um Deus santo, é um Deus poderoso e nós lhe devemos adoração e obediência.